Beleza, então, voltando do intervalo comercial aí, então nós discutimos o desenvolvimento do rap norte-americano. Agora nessa segunda e na terceira parte a gente vai discutir o rap brasileiro, né? Nessa segunda parte, como é que o rap chega no Brasil. E aí, na parte final da aula, discutir o disco, que é a causa central da nossa análise aqui, Sobrevivendo no Inferno, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos acelerar aí, porque senão não dá tempo, né? O rap no Brasil vai chegar na década de 80, tá? Por incrível que pareça, um dos precursores do rap no Brasil é um hoje produtor musical, que produz, por exemplo, uma das bandas que ele produziu assim, foi o Ruge, né? Não sei se você lembra dessa banda aí chamada Ruge, acho que tá fora de moda agora esse Ruge aí, mas também ele não tem culpa disso daí, ele é apenas um produtor musical, tá certo? Chamado Rick Bonadil, acho que produz também algumas duplas sertanejas, um dos mais celebrados, um dos mais importantes produtores musicais brasileiros. E lá na década de 80, ele foi um dos precursores do rap brasileiro, né? Ele vai fazer uma dupla com outro parceiro dele aí, uma dupla chamada Rick e Nando. Ele é o Rick, né? Rick Bonadil, e tem o Nando, que hoje, se fosse isso daí, seria dupla sertaneja, mas na época era uma dupla de rap, né? E isso em 84, 85, né? Mas o rap mesmo no Brasil, isso daí é apenas uma dupla de rap que não resultou num disco de rap ali em 83, 84. Ele só vai, junto com esse tal desse Nando, gravar um disco em 89, tá? E o rap brasileiro, no sentido da produção musical, gravação de disco, ele vai surgir em 88, quando esse disco aqui, ó, deixa eu apagar a luz para você ver, esse disco aqui, Hip Hop Cultura de Rua, ele sai, né? Hip Hop Cultura de Rua é um disco em que vários rappers se apresentam, né? Fazem parte desse disco, não é de um rapper especificamente, tá? E é legal também pensar que o rap no Brasil, ele está identificado, ele se desenvolve plenamente na cidade de São Paulo. E aí já começou uma complexidade aqui. Por que na cidade de São Paulo? Porque a cidade de São Paulo é uma cidade caracterizada por ser um ambiente urbano e bastante tenso, né? O lugar para onde vieram os operários, um lugar chamado de carro-chefe do Brasil economicamente, onde há um desenvolvimento industrial importante, significativo, essa coisa toda, né? E vai surgir aqui o rap, né? Não é no Rio de Janeiro, por exemplo, que também é um lugar de muita tensão social, o Rio de Janeiro. Vai surgir em São Paulo. Inclusive, o Rio de Janeiro, ele vai ser musicalmente, né, o espaço do samba, que se contrapõe à perspectiva do rap no Brasil. Daqui a pouco a gente leva essa discussão. Antes disso, eu queria especificar para você que o rap vai se desenvolver em São Paulo num lugar chamado São Bento, no metrô São Bento ali. Não sei se você conhece essa região, mas o metrô São Bento ele fica próximo ali da famosa Rua 25 de Março, em São Paulo. Então era ali que a molecada da periferia, sobretudo os negros, né, que vão dar início ao rap, eles se encontram ali, né, para discutir rap, para ouvir coisas novas. Também é onde se organizam as disputas entre os b-boys, onde vai se desenvolver aquela coisa da dança, do street dance, etc. Inclusive é muito curioso, porque os rappers ali, né, essa molecada aí ligada ao rap, não sei o quê, vai dividir, não é disputar, hein? Vai dividir o espaço ali no metrô São Bento com os punks, né? É um ambiente muito interessante isso daí também, bem Brasil, né? Um movimento de integração, um lugar onde havia integração entre os punks, que tem um gosto musical, né? Segue um estilo musical completamente diferente do estilo do rap, né? O punk music, que vem tem uma origem inglesa, né? Se juntando com a molecada ali da periferia que curte um rap, cuja matriz é norte-americana, né? Então, tem até uma entrevista do João Gordo, né? Não sei se acho que todos conhecem aqui o João Gordo, com o DJ Taíde, né? Que eles discutem isso daqui, eles conversam sobre isso daí, né? Eles relembram quando eles se encontravam ali na São Bento do metrô e que um grupo respeitava uma tribo, vamos chamar assim, respeitava a outra, né? Os punks, eles respeitavam os rappers os punks, embora todas as diferenças, né? E aí, nesse sentido, voltando aqui para o disco Hip Hop Cultura de Rua, que é o marco inaugural do rap no Brasil, em 88,
eu vou destacar 2 nomes aqui desse período no rap nacional, né, os precursores e um dos mais importantes do gênero musical no Brasil, estão nativos até hoje, diga-se de passagem, que é o DJ Taíde e o DJ Vou colocar a cara deles aqui para você, ó. Esse é o DJ Taíde, esse aqui é o DJ Inclusive, vou fazer aqui uma recomendação para quem gosta aí dessas coisas, né, de rap, desse gênero e tal. O DJ ele tem um programa numa rádio, que é uma rádio muito popular, chamada Rádio 105 FM. Se não pegar aqui em Sorocaba, não sei se pega, mas acho que pega, né? Tem na internet também, 105 FM. Tem uns programas muito legais, né? Por exemplo, eu recomendo um que passa domingo à noite, se chama Balanço Rap, que é um programa apresentado pelo Fábio Rogério, um dos DJs mais importantes também do Brasil, que está na ativa, e o Ice Blue, dos Racionais, um puta de um programa, assim, um dos melhores da rádio, de todas as rádios aqui no Brasil. E tem um programa, eu lembrei da 105 FM, tem um programa agora, eu não sei se é de sábado ou de domingo, que é um programa domingo à tarde, mais ou menos ali meio-dia, 13 horas, 14 horas, que é apresentado pelo DJ né? Uma referência da música negra aqui brasileira, tá certo? Agora, aprofundando o debate, assim, né? O rap brasileiro, ele cumpre uma função muito importante no senso de missão. O rapper brasileiro, ele traz para si um senso de missão, né? Com o rap, esses debates dessas pautas identitárias, seja do movimento negro, seja de pautas que encampam, defende uma melhoria na periferia de São Paulo, esses debates com rap extrapolam os muros da academia e dos movimentos sociais e chega no campo da cultura. Isso é muito interessante. Por que isso é muito interessante? Porque quando essas pautas elas são discutidas na academia, seja a pauta da periferia, efetivamente, né? Seja a pauta do movimento negro, que inclusive são coisas atreladas, a gente sabe que grandíssima parcela dos negros moram na periferia, né? Por isso que eu digo que esses debates eles coincidem. Quando esses debates eles ficam restritos aos movimentos sociais e mais especificamente à academia, aos muros da universidade, o que a gente percebe é que o periférico, de fato, negro, fica separado, alijado, tirado desse debate. Fica um debate promovido e feito somente por uma elite intelectual e por uma elite dos movimentos sociais, né? Com o rap e com a entrada em cena desses produtores de cultura nessa discussão dessas pautas identitárias, a periferia chega na discussão com tudo, não é? E a gente vai ter, uma coisa que está muito em voga, essa expressão, o chamado lugar de fala. Portanto, quando a gente escuta um discurso de um acadêmico sobre a precariedade da periferia, sobre os problemas da periferia, é diferente da gente ouvir o próprio relato de um sujeito que vive na periferia. E aí, cara, assim, eu tenho esse lugar de fala, eu, Evaristo, né? Por isso que eu fico mais ou menos à vontade nesse debate, porque não totalmente à vontade para discutir esse tipo de coisa que eu venho discutindo com você, né? Porque eu não sou negro, e isso faz toda a diferença, esse lugar de fala eu não tenho. Eu não sinto as dores que um negro sente, eu não sinto a opressão que um negro sente na sociedade brasileira, tampouco na sociedade norte-americana. Agora, eu já senti muito na pele a opressão que o sujeito periférico que entra em cena culturalmente agora com rap sente. Porque eu já tive a oportunidade de falar para vocês, e repito, e não estou falando isso para me vangloriar, alguma coisa disso, porque eu não sou daquele tipo que idealiza a miséria, não é? Mas eu sou de uma origem humilde. Eu fui criado em Osasco, que já é uma cidade periférica, uma cidade conhecida pelo alto grau de criminalidade, né? E cresci num bairro periférico de Osasco. Inclusive, cara, eu tenho muita ligação emocional, assim, memória afetiva com esse disco aqui do Racionais, Sobrevivendo no Inferno,
Porque foi um disco que eu ouvi demais. Eu era moleque ainda, tinha por volta de 9, 10 anos de idade. Mas isso assim, cara, era uma febre na periferia. Era uma febre na periferia. Você passava domingo assim na rua, tinha sempre 4, 5, 6, 7 casas ouvindo o mesmo disco, assim. Eu mesmo ouvi esse disco aí, o CD, né? Até riscar, assim, né? Então, de modo que eu tenho isso daí absolutamente, assim, introjetado em mim, né? Sei de cor todas as letras desse CD, etc e tal. Inclusive, foi muito legal quando eu vi que a Unicamp ia começar a cobrar esse disco aí, né? Fiquei até um pouco espantado, né? Da audácia da Unicamp de colocar um CD de rap, embora seja um CD muito festejado, assim, considerado um dos marcos da música brasileira. Tá certo? Bom, enfim, então o rap aqui, ele dá voz ao sujeito periférico. Uma coisa, sou eu que cresci numa periferia, falar sobre a periferia, sobre a violência policial, sobre as opressões, sobre as dificuldades, sobre os amigos que eu perdi para o crime, não é? Outros amigos que conseguiram passar por cima das adversidades e conseguir progresso na vida, sucesso na vida, esse tipo de coisa. Outra coisa é um acadêmico falar sobre isso. Uma coisa é o Mano Brown falar sobre a violência policial na periferia. Outra coisa é o Suplicy falar da violência policial na periferia. Outra coisa é o Haddad falar da violência na periferia. Tá certo? Uma coisa é o Guilherme Boulos falar sobre o movimento por moradia. Ele está inserido naquilo. Tem um lugar de fala. Outra coisa sei lá, a Manuela Dávila falar sobre o movimento de moradia popular, né? Então o rap já tem essa importância assim, crucial na sociedade brasileira. Agora a gente tem assim, uma capacidade, a gente tem a possibilidade de compreender a violência, a opressão sentida pelo sujeito periférico, através do discurso do próprio sujeito periférico, que está agora com o rap sendo imponderado. E mais do que isso, você não tem noção do quanto essas coisas elas são importantes para a autoestima do sujeito periférico, cara. Porque agora o cara se sente orgulhoso da sua origem. Eu não tenho mais que me esconder, cara. Não é feio ser da periferia. Eu também tenho direito de voz, tá vendo? Eu também posso fazer cultura, eu também posso ser respeitado. De modo que na esteira aqui do surgimento do rap, se dá uma nova relação do sujeito periférico com a sua quebrada, que é uma relação de orgulho pelo que ele é, não é? E de orgulho, e o resultado desse orgulho é de se sentir pertencente ao mundo, é um mundo que faz sentido, eu não preciso mais ficar negando a minha quebrada. Tudo bem? Agora, tem um problema, já chegando especificamente nos Racionais, né? Deixa eu até já te apresentar, o Racionais é um grupo formado em 88, né? Por 4 integrantes, estão aqui os 4. Quem é esse aqui? KLJ. É o DJ. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Esse aqui é o Ed Rock. Quem é esse aqui? Esse todo mundo conhece. Mano Brown, que é um gênio, diga-se de passagem, né? O Mano Brown é um milagre, cara. Quem é esse aqui? O Ice Blue. Então, uma foto ali do final de 80, outra foto deles aqui, o Mano Brown já com Black Power, né? Os Racionais, assim, cara, são um grupo que, primeiro, nessa discussão sobre a pauta negra, eles optam pela visão da nação do Islã, portanto, eles optam por aquele Malcolm X ligado à nação do Islã, da supremacia negra, do separatismo e da lógica do conflito. A sociedade brasileira ela é muito complexa, tá certo? De modo que os Racionais, eles seguem essa tendência, essa perspectiva de se opor ao branco e ao sujeito do centro, vamos dizer assim, ao playboy, a uma perspectiva de oposição, de conflito, não é? A perspectiva deles é fazer música para o negro periférico, ou as coisas no Brasil são muito complexas, ou para o branco mais periférico, e não para o playboy. O playboy está muito associado à cor branca na sociedade brasileira, né? E essa perspectiva de adesão ao Malcolm X, né, que vai ser assim, uma figura importantíssima na conscientização do próprio Mano Brown, ele diz isso em entrevistas, inclusive, essa coisa da adesão pelo conflito, então, isso vai resultar numa relação conflituosa, inclusive, com a mídia, com a indústria fonográfica, né?
Eles não querem fazer show para playboyzada, eles não querem aparecer em televisão, não querem dar entrevista, né? Não querem sequer que o playboy escute o disco deles. Não é para você, playboy. Isso aqui é para a minha comunidade, isso aqui é para a periferia, né? Essa perspectiva de conflito, de choque dos Racionais vai até os anos 2000. Nos anos 2000, os Racionais fazem uma reorientação de rota e passam a ser regidos, vamos dizer assim, pela lógica não mais do conflito, e sim da suavização, da mistura, da miscigenação, que é a perspectiva partindo lá do movimento negro norte-americano, que é a perspectiva do Martin Luther King. Inclusive eu, Evaristo, vou dar uma opinião aqui, não é o meu lugar de fala, né? Falar sobre as pautas do movimento negro, vou me arriscar a dizer, né? Que, na minha opinião, os Racionais, eles acertam e muito quando eles fazem esse acerto nos ponteiros do relógio nos anos 2000, de romper com essa lógica do conflito, do pau, do choque, etc., e tentar atingir setores mais do centro, etc., fazer uma música mais para playboy, assim, que atinja o playboy também, né? Fazer show para playboy, fazer show em casas grandes de música, participar de programas de TV. Eu sou um sujeito absolutamente defensor dessa perspectiva. Eu acho que essa coisa do choque, da luta, do confronto é mais prejudicial ao movimento do que benéfico, né? Vide a luta norte-americana, né? Como que os negros conseguiram nos Estados Unidos a conquista dos direitos civis minimamente? Foi através da violência do Malcolm X? Não. Foi através da violência dos Panteras Negras? Não. Foi a partir do pacifismo que agrega as pessoas do Martin Luther King. E essa perspectiva do campo cultural, na minha opinião, eu acho que foi um erro do rap brasileiro, da década de 80 e 90, e mais especificamente dos Racionais, de seguir essa lógica do confronto. Agora, o Brasil ele é muito complexo, o Brasil não é para amadores. Embora os Racionais tivessem essa postura do conflito, essa postura do confronto, inclusive uma postura bastante agressiva contra os chamados playboys, o disco Sobrevivendo no Inferno é um sucesso de venda no Brasil. A playboyzada, que estava sendo assim, vilipendiada pela perspectiva dos Racionais, criticada, etc. Eu não faço música para você. A playboyzada compra em massa o disco, vai escutar, vai adorar os Racionais, etc. Vai começar a colar em show dos Racionais na periferia. É bonito e contraditório e complexo isso daí na sociedade brasileira, nesse sentido. Os Racionais têm uma música já de um disco ali dos anos 2000, né? Uma música forte pra caralho, inclusive, dos Racionais, assim, né? Uma pedrada, que se chama Nego Drama, não é? E nessa música aí, o Mano Brown, ele tem versos que falam o seguinte: entrei pelo teu rádio, é um discurso que ele está fazendo para a classe média e para a elite branca, para o pai e para a mãe, para o pai e para a mãe do playboy. Olha o discurso que ele está fazendo. Entrei pelo seu rádio, tomei o seu filho, você nem viu. Seu filho quer ser preto. Que ironia. Ele cola o pôster do Tupac no quarto dele. O ídolo dele é um preto, não é um branco. Logo você, pai, logo você, mãe, que falava que aquilo era música de bandido, era você que expressava uma visão racista. Olha o seu filho agora. O seu filho fala gírias, as mesmas gírias que eu que estou na periferia. Ele quer aprender comigo. Ele quer seguir as minhas perspectivas. Olha quem que é o ídolo dele. Não é o ídolo que você queria. Então eu tomei pela minha música. Isso é bonito. Isso vai acontecer de fato na sociedade brasileira, né? Uma coisa que não acontece na sociedade norte-americana. Jamais um branco vai aderir, né? Um branco supremacista, etc., vai aderir às músicas dos negros. Tanto é que tem baile para negro, baile para branco, etc. e tal. Tá certo? Então tá aí. Em se tratando de Racionais, o primeiro disco em que eles aparecem não é um disco dos Racionais, isso daqui é uma coletânea em que há vários rappers, inclusive é aqui que vai aparecer uma música dos Racionais, esse disco aqui de 89, Consciência Black. É aí que eles surgem na indústria fonográfica. O primeiro disco de fato dos Racionais é esse aqui, ó,
Holocausto Urbano, um disco de 90. Depois, eles vão gravar isso daqui, escolham o seu caminho. Depois esse, e aqui é muito importante, que é um divisor de águas na carreira dos Racionais MCs, Raio X do Brasil, de 1993. Por quê que é um divisor de águas? Inclusive, nesse disco tem uma música que é um monumento, que eu não vou apresentar porque a aula não é sobre esse disco, é sobre Vivendo no Inferno. Mas uma música chamada Domingo no Parque. Puta que pariu, uma das melhores músicas dos Racionais MCs. Aqui é uma mudança de postura. Porque o que você percebe, escutando os discos dos Racionais, desde o Holocausto Urbano, até mesmo antes, do Consciência Black, até esse disco aqui de 93, é uma postura professoral do Mano Brown e dos Racionais por extensão, né? O Mano Brown que é o grande líder, né? Uma postura professoral, de querer apontar caminho para o sujeito periférico. E mais do que isso, é uma perspectiva até opressiva dos Racionais, né? Por exemplo, expressando a noção de que o sujeito periférico, das duas uma, ou se perde nas drogas, ou se perde na criminalidade, ou acaba sendo assim um sujeito que não tem consciência social, não tem consciência da sua luta, acaba se tornando um cordeirinho do sistema, ou seja, ou é um criminoso se perde nas drogas, ou é um bunda mole que aceita a dominação, etc., né? Então o que a gente percebe no discurso dos Racionais, nesses primeiros discos, é esse tom professoral, de querer se ensinar, apontar caminhos e se colocar numa postura distanciada. Vocês são burros, vocês são não sei o quê, vocês se matam, vocês não sabem viver, esse tipo de coisa. E é aqui, com esse disco aqui, Raio X do Brasil, que a postura dos Racionais, ela se modifica, né? Os Racionais, eles baixam o tom do discurso, da agressividade, inclusive, contra o próprio sujeito periférico, e vão expressar uma maior solidariedade e generosidade para com o chamado humano, para com o sujeito periférico, o sujeito ali da sua comunidade, tá? Aí, postas essas discussões, nós vamos chegar aqui no Sobrevivendo no Inferno, esse disco de 1997. Então, veja, uma primeira coisa que eu gostaria de destacar do disco Sobrevivendo no Inferno é a temática desse livro aqui, desse disco aqui, né? Os temas que mais aparecem, inclusive aparecem com muita insistência nesse disco, são os seguintes. Primeiro desses temas que eu gostaria de destacar, a questão da violência policial, que é um problema que nós não resolvemos até hoje na nossa sociedade. Outro tema que aparece bastante, que é um problema grave, sobretudo na periferia, nas periferias do Brasil afora, é o problema das drogas. Aparece bastante isso aqui também no disco. Mais especificamente, duas drogas. A cocaína, inclusive as drogas elas são vistas aqui como elementos nefastos, destruidores do sujeito periférico. As drogas elas não são vistas de maneira positiva, tá? Cocaína e o crack. O crack que chega nas periferias aqui de São Paulo no final da década de 80, né? Uma coisa que vai, assim, uma coisa extremamente destruidora, um problema social até hoje. Vide, por exemplo, lá em São Paulo, a Cracolândia, né? Um problema, assim, de difícil solução, diga-se de passagem, tá certo? Um terceiro tema, que eu também gostaria de debater um pouquinho melhor com você, né? É o tema da violência da criminalidade. A criminalidade também está muito inserida no disco, né? E assim, eu escuto muitas pessoas falarem por aí, já escutei muito e ainda continuo escutando, que rap é coisa de bandido, não é? Já escutei gente falando, inclusive, que é um absurdo a Unicamp colocar um disco de rap. Porque Sobrevivendo no Inferno, na opinião dessas pessoas que não escutaram o disco, diga-se de passagem, se escutaram de maneira superficial, porque para manifestar essa opinião que eu vou te dar, só pode ter escutado o negócio de maneira superficial ou não escutado. Eu vou conversar com quem está aí também, né? Até com aquele que pode estar ouvindo, que você já sabe quem que é. Que assim, não sei como ainda não apareceu criticando isso daqui, censurando a Unicamp, né? Não apareceu ainda porque a Unicamp é uma universidade estadual, não é? Se fosse federal, puta, tchau, Sobrevivendo no Inferno. Mas assim, ó,
Sobrevivendo no Inferno, não há uma defesa da criminalidade, muito pelo contrário. A criminalidade ela é vista como um câncer da periferia. Ela é vista como um mal. Ela é vista também como um elemento de opressão. Não é esse o caminho da perspectiva dos Racionais MCs. E isso eu vou provar para você em diversas passagens de canções que eu vou analisar aqui com você. Tá certo? Também é uma coisa grave. Tão opressivo quanto a violência policial é a opressão do crime, da criminalidade. Diga-se de passagem, nesse sentido, os Racionais, eles rompem com um discurso, nessa relação com a criminalidade, que os Racionais mantêm, que é uma coisa ambígua, contraditória, porque é Brasil, na verdade. Os Racionais, eles se opõem veementemente, radicalmente, ao discurso do homem de bem, da família brasileira. Para quem? Bandido bom é bandido morto. Eles rompem com isso, com esse moralismo. Eles conseguem enxergar a coisa com maior complexidade. Por outro lado, também negam o discurso de uma esquerda progressista, uma parte da esquerda progressista, que vê o bandido de forma paternalista, que vê o bandido, que vê o criminoso, como mera vítima da sociedade. Então a culpa não é dele por estar no crime, a culpa é da sociedade, sociedade que produziu aquele monstro. São duas visões sobre a criminalidade, seja essa desses movimentos de esquerda, desses movimentos progressistas, seja a do chamado homem de bem, de direita conservador, são ambas visões absolutamente simplistas sobre a coisa da criminalidade. Não é essa a visão dos Racionais, e digo mais, e aí eu vou usar o meu lugar de fala, não é a visão do sujeito periférico. O sujeito periférico não quer que o cara seja assassinado de maneira brutal, sem direito a ampla defesa na periferia. Mas também não quer ficar passando pano para bandido. Ninguém quer passar pano para bandido na periferia. Bandido tem que ser preso. Essa é a perspectiva dos Racionais, é a perspectiva da periferia, e a minha, inclusive. Vamos acabar com essa visão paternalista, que é muito de classe média, inclusive. Setor de classe média progressista. Então a pessoa mora num bairro, num condomínio fechado, começa a se identificar com as pautas progressistas, como por exemplo do PSOL, não sofre com a opressão da criminalidade dentro do condomínio, o máximo que sofre é saindo daqui e ter seu celular roubado, e acha que está tudo certo, e vem passar pano para bandido, falar que tudo bem. Não, tudo bem ele me roubar, ele é uma vítima da sociedade. Não é assim que se resolve o problema, não é vítima da sociedade, ou pelo menos não é vítima, não é isso que explica totalmente o fenômeno. Sim, é um sujeito marginalizado, que sofre as suas opressões, tá certo. Mas não se der passar a mão na cabeça e achar que está normal. Tem que ser punido. É barbárie a criminalidade. Eu vejo alguns setores, inclusive progressistas, por exemplo, defendendo o PCC, Primeiro Comando da Capital, idealizando o PCC. Isso é barbárie. PCC é barbárie, PCC é lei do cão. Tem tribunal do crime. Se a mulher trai o marido, ela é brutalmente assassinada. Se o sujeito não paga uma droga, por exemplo, é brutalmente assassinado. Isso é barbárie. Não é isso que os Racionais defendem, também não é isso que eu defendo. Agora, não podemos defender também a violência policial. Nós não podemos defender genocídio da população negra brasileira, que é uma das coisas que os Racionais, nesse disco de 97, estão denunciando. A exclusão e o genocídio da população periférica na sociedade brasileira. Então, bandido, para terminar esse tópico da violência, do crime, bandido tem que ser tratado como caso de polícia agora, dentro dos limites do Estado democrático de direito. O sujeito cometeu um erro, um crime, tem que ser preso, como manda a Constituição, e ficar encarcerado, passar pelo devido processo legal. Eu sou contra, eles também são contra, esquadrão de morte. Certo? Matar indiscriminadamente porque é bandido. Isso não, isso é barbárie também. Tudo bem? Agora, para que a gente possa adentrar as canções do disco, só fazer uma coisa aqui que talvez eu já deveria ter feito, que é uma contraposição entre o rap e o samba, né?
que são ambas manifestações ligadas à periferia, né? O samba, ele floresce mais ali no Rio de Janeiro, né? Embora haja uma discussão se o samba é baiano ou o samba surgiu no Rio de Janeiro, etc. Uma discussão que não vai terminar nunca. Mas o que importa dizer aqui é que o samba expressa uma identidade cultural brasileira. O samba, portanto, é um gênero musical da união entre branco, entre preto, entre pobre, entre rico, porque, insisto, essa é uma expressão muito importante, o samba, ele expressa uma visão de identidade cultural. Olha o que nós somos, o que é o Brasil? É o Brasil da integração. Entendeu? O rap expressa uma visão contrária. O rap é uma expressão contracultural, que não adere a essa coisa da identidade cultural brasileira. Muito pelo contrário, denuncia essa coisa da busca pela identidade cultural brasileira. Porque essa identidade, suposta identidade cultural brasileira que o samba ajuda a propagar, esconde, ameniza as tensões sociais no Brasil, seja as tensões de classe, sejam as tensões raciais. E o rap vai se comportar de uma maneira completamente oposta. Por isso a gente fala em uma perspectiva contracultural, de não adesão a esse projeto de nação, a essa identidade cultural, tá certo? Ou melhor dizendo, expondo a mentira que tem esse discurso. Beleza, olha no samba há um ufanismo, há uma idealização do Brasil. Você pega lá, você vai numa escola de samba no Rio de Janeiro, tem rico e pobre misturado, preto e branco misturado, beleza. Só que por outro lado, quando a gente sai do foco das escolas de samba, quem é que morre no Morro do Rio de Janeiro? É o branco e rico que foi lá na escola de samba da Mangueira sambar? Ali não. Ali é um ambiente da favela, inclusive idealizado, é uma espécie de macumba para turista. Uma idealização, inclusive, do subdesenvolvimento, cara. Idealização da miséria. Mas saiu dali, na periferia real, quem está sofrendo violência policial, quem está sofrendo violência do crime, quem está sendo oprimido, é o pobre, é o negro. E o rap vem para explorar isso daí. Inclusive, o rap é muito importante na música popular brasileira, por conta desse caráter aí que eu estou te falando contracultural, porque ele rompe com a linha evolutiva da canção popular brasileira. Como é que é esse lance da linha evolutiva da música brasileira? Primeiro é o samba, né? A linha evolutiva da música brasileira é o que propaga justamente essa coisa de identidade cultural, tá? Primeiro é o samba. O samba é a grande música brasileira. Depois do samba há uma evolução, porque a gente fala em linha evolutiva da música brasileira. E a evolução do samba, até do ponto de vista da sofisticação e da integração nacional, é a bossa nova, do João Gilberto. E depois, o passo adiante da música popular brasileira vai ser a MPB, né? Que é um resultado direto da Tropicália. A Tropicália, do Caetano Veloso, Gilberto Gil, vai pegar toda essa linha evolutiva, seja o samba, seja a bossa nova, só que vai incorporar a esses gêneros conquistas da música universal, como, por exemplo, o rock dos Beatles, como, por exemplo, já na década de 80, o soul music norte-americano. Então, nesse sentido, há uma evolução da perspectiva da música popular brasileira, não é? E o rap vem para negar isso daí, por isso que eu insisto no caráter contracultural do rap, né? Que rompe com essa ideia de nação, que só vem para amenizar essas tensões sociais da sociedade brasileira. Então, está aí uma contraposição entre o samba e o rap, né? O rap tem uma outra perspectiva. Bom, voltando para o disco aqui, outra coisa importante que você tem que notar, além dessa temática que eu te disse, é a religiosidade que apaira assim no disco como um todo, né? A começar pelo próprio título do disco, Sobrevivendo no Inferno. Inferno é uma palavra do campo, uma palavra do campo semântico religioso, não é? Agora, é óbvio que aqui não é o inferno literalmente, não é o inferno do diabo, da punição, depois do juízo final. Inferno aqui é a metáfora da periferia. Sobrevivendo na periferia, que é uma espécie de inferno. É um lugar difícil, é um lugar de punição, é um lugar árduo, tá? Outra referência à religiosidade aqui, ó, é a própria cruz que vem no disco.
E essa cruz aqui, além de apontar para uma religiosidade cristã, tá? É uma cruz um pouco assim, até um pouco sinistra aqui no disco, né? Porque é uma referência à morte, ao assassinato, à lógica da periferia da violência. Tudo bem? Outra marca religiosa cristã aqui é esse trecho do Salmo 23, que depois é citado até numa das letras do disco, né? Refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça. A primeira música do disco, no entanto, aqui está apontando para uma religiosidade cristã, né? Diga-se de passagem, o que caracteriza a paisagem da periferia, né? Caracteriza a paisagem da periferia do ponto de vista cultural, do ponto de vista de entretenimento. O que caracteriza a paisagem da periferia são duas coisas. Boteco. Não falta boteco na periferia. Que é uma forma de alienação. Alienação pelo álcool. E igreja neopentecostal, cara. Isso é um fenômeno brasileiro. Você quer optar. Você quer o quê? Você quer a igreja ou você quer o boteco? Não tem o meio termo. Não tem um cinema. Não tem um parque igual tem aqui. O Parque Campolim não tem. Onde eu moro não tem. Aliás, faz 4 anos que fizeram um parque lá. Agora tem. Não tem um shopping. Não tem um teatro. Não tem um colégio ser lá. Então você tem que optar. Inclusive, nesse contexto de crise econômica muito forte, eu não moro mais nesse bairro, eu moro em outro, em Osasco, mas minha mãe mora lá. E eu fui visitá-la esses dias e fiquei impressionado. Era de manhã, 9 horas da manhã, passei na frente de um boteco, na verdade, indo da minha casa para a casa da minha mãe, não era nem no meu bairro, era no bairro próximo. E eu fiquei muito incomodado, muito perplexo, porque era mais ou menos 9, 10 da manhã, eu vi um grupo assim, ó, numa calçada, na frente de um boteco, de uns 4 caras, assim, entre os 30 e 50 anos, tomando corote, cara, 10 da manhã. Olha que barbárie. Olha que barbárie, cara. É uma existência sem projeto. Então, nesse sentido desse cenário, ou cachaça, droga, também que é muito evidente, ou religião, né? Tudo isso está por trás aqui do disco, né? Tem muitas referências à religiosidade cristã, inclusive de matriz neopentecostal. Por outro lado, é bem Brasil, na primeira música do disco, é a oração a São Jorge. E ele fala, o sujeito que canta, fala Oguiê, que é a saudação a Ogum. Então olha a miscigenação aqui no Brasil, olha o sincretismo religioso. Beleza, muita influência da religiosidade cristã, mas também, como é típico da periferia brasileira especificamente complexa, também ali influência de religiosidades de matriz africanas, né? Contextualizando um pouquinho o disco aqui, que é um disco muito forte, do ponto de vista da violência, impossível a gente discutir o disco sem falar de 3 acontecimentos da sociedade brasileira, que eles estão denunciando a violência na sociedade brasileira. E na década de 90 não foi fácil, cara. Década de 90 foi foda na periferia, não é? E alguns marcos, assim, alguns acontecimentos se tornam marcos da violência do Estado na sociedade brasileira. E um deles, e aí não tem como deixar de discutir isso, pelo amor de Deus, porque tem uma música que vai dialogar com isso que eu vou te falar agora, que é a principal música do disco, para mim a melhor música dos Racionais, disparadamente, uma das melhores músicas da música, uma das melhores canções da música popular brasileira, que é a música Sobreviver no Inferno, né? É Sobreviver no Inferno que chama mesmo a do Carandiru? É isso, né? Hã? Diário de um Detento, desculpa, daqui a pouco vai aparecer aqui. E é uma música que dialoga com um episódio nefasto e trágico do Brasil, e mais especificamente do estado de São Paulo, que foi o massacre do Carandiru no ano de 1992, cara. Isso foi uma barbárie, isso é marca da barbárie nacional. O que foi o massacre do Carandiru? O Carandiru era uma prisão, que não tem mais, foi desativada, uma prisão, que ficava ali na zona norte de São Paulo, uma prisão muito grande, inclusive, né?
a maior prisão do estado de São Paulo, com 9 pavilhões, né? E houve uma rebelião, e o então governador do estado de São Paulo, um sujeito chamado Fleury Filho, Dr. Fleury, liberou a polícia militar para entrar e gerir o massacre, chamado Massacre do Carandiru. Então, 111 presos, isso na contagem oficial, foram covardemente massacrados pela polícia do estado de São Paulo, no tal do Pavilhão 9. Até tem uma torcida organizada do Corinthians, que tem esse nome, né? Pavilhão 9, referência ao massacre do Carandiru, tá certo? E essa canção, Diário de um Detento, que é assim, a melhor canção do rap nacional para mim, né? Embora, vou até fazer uma confissão aqui, né? O meu grupo de rap predileto não são os Racionais, né? Eu acho que o Mano Brown é um gênio, mas eu prefiro o RZO, né? Que é um disco também que surge ali nesse contexto, final de 80, começo de 90, né? Um grupo ali mais pro lado de onde eu moro, da zona oeste de São Paulo, que é um grupo de Pirituba, né? Tem, inclusive, um amigo, estou direto lá desse amigo, que é vizinho desse pessoal do RZO, né? Então também tem essa coisa da memória afetiva, por isso eu gosto bastante do RZO, mas o Diário de um Detento é uma letra, que é uma parceria entre o Mano Brown e um presidiário que passou pelo massacre, um sobrevivente do massacre do Carandiru, que é o Josemir, né? O nome do cara. Além do massacre do Carandiru, que é uma marca dessa violência policial, um absurdo, né, cara? Um absurdo, assim, o que aconteceu. Em 93, isso foi em 92, né, o massacre do Carandiru. Inclusive, né, uma prova de que a violência, esses massacres promovidos pelo Estado nunca são um caminho. Não sei se você sabe, mas um dos reflexos, um dos efeitos colaterais do massacre do Carandiru foi o surgimento do PCC, primeiro comando da capital. Não é? Foi logo depois do massacre, porque foi um grupo que vai se fortalecer e nós não vamos aceitar mais violência policial. Surgiu o PCC, que é uma facção criminosa que está se tornando máfia, não é? Já tem raízes fora do Brasil, em vários países da América Latina. Produziu o PCC. Violência gera violência. Não é por aí que se resolve problemas sociais. Tá certo? Agora, em 93, também como uma forma de escancarada de violência da sociedade brasileira, tem mais 2 massacres, 2 chacinas no Rio de Janeiro, assim, que ficaram também muito conhecidas, foram muito faladas. Ambas em 93, uma em julho, a outra em agosto. A primeira delas foi a chacina da Candelária, cara. Um absurdo. E também uma coisa importante para a gente ouvir o disco, porque tem uma canção aqui no disco chamada Mágico de Oz. E essa canção que eu vou apresentar para você, chamada Mágico de Oz, ela traz como tema o menor abandonado. E essa chacina da Candelária foi uma chacina feita contra o menor abandonado. Um monte de moleque de rua assassinado friamente pela polícia do Rio de Janeiro, a molecada que vivia ali na região da Igreja da Candelária. Um massacre, mais um massacre. De quem? Do marginalizado. E outra chacina também no ano de 93, também terrível, também está ligada à opressão, à violência policial na periferia, é a chacina do Vigário Geral, que talvez seja menos conhecida por você, a chacina do Vigário Geral. Então eu até ia mostrar aqui um vídeo da chacina de Vigário Geral, uma chamada do Jornal Nacional, de uns 3 minutos, mas por conta dessa dificuldade técnica aqui, de colocar o vídeo, mudar tudo, e o cacete, não vai rolar. Mas depois você procure saber o que foi a chacina do Vigário Geral. Há coisa de 4, 5 anos, lá de onde eu venho, Osasco, teve outra chacina policial. Mais ou menos 10 pessoas foram brutalmente assassinadas. Foram executadas em Osasco. Agora, até hoje, isso daí não foi resolvido, não foi totalmente esse caso elucidado. Então, é um disco muito forte, muito potente nesse sentido, de denúncia das diversas violências a que o sujeito periférico está submetido. Tá certo? Bom, tô tocando barco aqui, eu não vou dar intervalo não, viu, gente? Senão não vai dar tempo aqui, cara, já tô desesperado. O disco é um disco muito bem feito, um disco orgânico, um disco em que as partes dialogam, um disco muito bem estruturado.
E nesse sentido, nós podemos pensar o disco ali até, falei da religiosidade, a gente pode pensar a organização do disco até como uma espécie de culto cristão, né? De modo que tem ali, ó, já trouxe esquematizado isso daí, a primeira saudação a São Jorge, né? O Gouye, etc. É o cântico de louvor e proteção. Gênesis, a origem de tudo, né? Que está lá no disco, não sei se você já ouviu o disco inteiro, mas quando vê uma voz diz, Deus fez o mar, as árvores, as crianças, e não sei o que, tal, uma espécie de Gênesis, né? Aí depois na primeira canção, efetivamente, capítulo 4, versículo 3, referência de novo bíblica, né? Que é uma espécie de entrada em palco do pregador marginal, do pregador de periferia, que vai ser o Mano Brown ali. Depois a gente tem as partes dos testemunhos, né? Isso também é bastante comum nas igrejas evangélicas, né? Ou pentecostais, né? Os testemunhos e não sei o quê. Então, tem um aqui de uma canção que eu vou analisar com você. Estou ouvindo alguém me chamar. Depois a paz comum, 2 testemunhos. Tem um intermezzo musical. O que é isso? Não tem título, é só uma música ali que aparece no disco para quebrar um pouco a atenção do que foi narrado. Olha como é muito bem pensado o disco, muito bem produzido, né? A pregação central, que é a música mais importante dos Racionais MCs, a música mais importante do rap brasileiro, um monumento essa canção, nós vamos analisá-la também, que é Diário de um Detento. É impressionante essa canção aí, né? Aí depois, Periferia e Qual Mentira Vou Acreditar, são 2 canções que, assim, representam a atuação demoníaca, né? A primeira representa como o demônio age dentro da comunidade, segundo, como o demônio age fora da comunidade. O Mágico de Oz e Fórmula Mágica da Paz é uma espécie de reflexão sobre os limites do discurso, né? Será que o meu discurso, ele de fato é efetivo no câmbio, na transformação social, né? Enfim, é uma reflexão, né? São músicas reflexivas e termina com Salve, que é uma espécie de agradecimento, assim, que os Racionais vão fazendo menção a vários camaradas, assim, colegas da periferia. Certo? Nesse sentido, nós vamos começar com isso daqui, capítulo 4, versículo 3. Então, eu vou colocar a música ali, a gente vai ouvir, vai acompanhar, vai ler a letra, e depois eu volto e vou analisar algumas coisas com você. Hã? O problema é o quê? Aqui dos Nacionais? Ah, tá bom. Fazer o quê? Tá, vamos tentar aqui então. Tentar passar por cima das dificuldades técnicas. Vou mandar um salve pra comunidade do outro lado dos muros. As grades nunca vão prender nosso pensamento, mano. Então ele me falou aqui que nós vamos ter que ir falando em cima do disco aí pro Facebook não derrubar, pro YouTube não derrubar aí, não bloquear a coisa. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 Isso dados de 97, hein? Violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Minha intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim, 1, 2 pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz a segunda faz tá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Na queda ou na sessão, minha atitude vai além. E tem disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sádico ou um anjo, um mágico ou juiz ou réu, um bandido do céu, malandro ou otário, bate sanguinário, franco atirador, se for necessário, revolucionário, insano
periferia, Unidunité. Eu tenho pra você o rap venenoso, uma rajada de PT. E a profecia se fez como previsto. O 997. Depois de Cristo, a fúria negra ressuscita outra vez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Filha da puta, faz frio em São Paulo, pra mim tá sempre bom. Eu tô na rua de bobete e moletom, din dom, rap é o som, emana no Opala marrom. E aí, chamo o Guilherme, chamo o Vânio, chamo o Dinho e o Di, Marquinho, chamo o Éder, vamos aí. Se os outros mano vem, pela ordem tudo bem melhor. Quem é quem no bilhar, no dominó. Rolou dois mano, um acenou pra mim, de jaco de cetim, de tênis calçadinho. Ei, não sai fora, nem vai, nem cola. Não vale a pena dar ideia desse tipo aí. Hoje à noite eu vi na beira do asfalto, tragando a morte, soprando a vida pro alto. Ó, os caras só pó, perioso, no fundo do poço, mais fragante no bolso. Veja bem, ninguém é mais que ninguém, veja bem, e eles são nossos irmãos também. Mais de cocaína e crack, uísque, conhaque, mano, morre rapidinho, sem lugar de destaque. Mas quem sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma? Nem dá, nunca te dei porra nenhuma. Você fuma o que vem, entope o nariz, bebe tudo que vê, passa o diabo feliz. Você vai terminar tipo o outro mano lá, que era um preto tipo A. Ninguém entrava numa, maior estilo, de calça Calvin Klein, tênis espuma. Do jeito humilde de ser, no trampo e no rolê. Curtia um funk, jogava uma bola, buscava a preta dele no portão da escola. Exemplo pra nós, uma moral, mó ibope. Mas começou a colar com os branquinhos do shopping. Aí já. E mano, outra vida, outro pique, só mina de elite, balada, vários drinks, puta de boutique, toda aquela porra, sexo sem limite, Sodoma e Gomorra. Faz uns 9 anos, tem uns 15 dias atrás eu vi o mano. Cê tem que ver pedindo cigarro, com tiozinho no ponto, dente tudo zoado, bolso sem nenhum ponto. O cara cheira mal, as dias sente medo, muito louco de sei lá o que. Logo cedo, agora não oferece mais perigo. Viciado, doente, fudido, inofensivo. Um dia um PM negro veio embaçar e disse pra eu me pôr no meu lugar. Eu vejo o mano nessas condições, não dá. Será assim que eu deveria estar? Irmão, o demônio pode tudo ao seu redor. Pelo rádio, jornal, revista e outdoor. Te oferece dinheiro, conversa com calma, contamina seu caráter, rouba sua alma. Depois se joga na merda sozinho. Transforma um preto tipo A no neguinho. E a palavra alivia sua dor, ilumina minha. Tá errada ali na letra, né? Meu Senhor, que não deixa o mano aqui desandar. Eu sou um preto tipo A e não transforma. Filha da puta, ignora a minha lei. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Filha da puta, 4 minutos se passarem e ninguém viu. O monstro que nasceu em algum lugar do Brasil. Talvez o mano que trampa debaixo do carro sujo de óleo, que enquadra o carro forte na febre com sangue nos olhos. O mano que traga envelope o dia inteiro no sol, ou o que vende chocolate de farol em farol. Talvez o cara que defende o pobre no tribunal, ou que procura vida nova na condicional. Alguém no quarto de madeira, lendo a luz de vela, ouvindo o rádio velho no fundo de uma cela. Ou da família real, e negro como eu sou, um príncipe guerreiro que defende o gol. E eu não mudo, mas eu não me iludo. Os mano cu de burro tem, eu sei de tudo. E troca de dinheiro e um cargo bom. Tem mano que rebola e usa até batom. Vários patrícios falam merda pra todo mundo rir. Pra ver branquinho aplaudir. É, na sua área tem fulano até pior. Cada um, você se sente só. Tem mano que te aponta uma pistola e fala sério. Explode sua cara por um toca-fita velho. Clique, plau, plau, plau e acabou. Sem dó e sem dor, foda-se sua cor. E por sangue com a camisa e manda se fuder. Você sabe por que, pra onde vai, pra quem vai de bar em bar, de esquina, esquina. Pegar 50 pontos, trocar por cocaína. E fim, o filme acabou.
pra você. A bala não é de festim, aqui não tem dublê. Para os manos da Baixada Fluminense, a Ceilândia. Eu sei, as ruas não são como a Disneylândia. De Guaianazes, nós temos sul de Santo Amaro. Ser um preto tipo A custa caro, é foda. Foda é assistir a propaganda e ver. Não dá pra ter aquilo pra você. Playboy forgado de brinco, cu trouxa. Roubado dentro do carro na Avenida Rebouça. Correntinha das moças, madame de bolsa, dinheiro. Não tive pai, não sou herdeiro. Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal, por menos de R$1, minha chance era pouca. Mas se eu fosse aquele moleque de touca, que gatilho e fio cano dentro da sua boca. De quebrada, sem roupa, você e sua mina. 1, 2, nem me viu, já sumi na neblina. Mas não, permaneço vivo, prossigo a mística. 27 anos, contrariando a estatística. Seu comercial de TV não me engana. Eu não preciso de status nem fama. Seu carro e sua grana já não me seduz. E nem a sua puta de olhos azuis. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, apoiado por mais de 50 mil humanos. Efeito colateral que o seu sistema fez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Beleza, então começar aí com alguns dados aqui, que tem inclusive contrapor do 97, né, dados de 97 com o Brasil dos anos 2000, né, o Primo Preto, né, ele começa a canção fazendo alguns apontamentos. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. Insisto no fato de que é um dos temas mais importantes do disco, essa denúncia da violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, no Brasil da década de 90, 3 são negras. Então, é a denúncia do genocídio promovido contra a população negra na sociedade brasileira. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. Aqui quem fala é Primo Preto. Opa, cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Então, assim, ó, anos da década de 2010. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 76% ainda dos mortos pela polícia são negros. 76% dos mortos pela polícia ainda são negros. A cada 4 horas, 0,34 jovem negro morre violentamente em São Paulo. Então, a gente teve uma melhora nesses índices em relação à década de 90, né? Porque a cada 4 horas um jovem era morto, agora não. A cada 4 horas, 0,34 jovens negros são mortos violentamente em São Paulo. Não estou falando que está bom, só estou falando que houve uma melhora, tá certo? No entanto, pensando no Brasil como um todo, um jovem negro tem 2,71 vezes mais chance de morrer vitimado por homicídio. Em São Paulo, 1,6 mais chances de morrer, né? Agora, fontes do IBGE. Segundo o IBGE, em 2005, então, pausa para a gente falar sobre educação. Em 2003, houve a adesão às cotas raciais, pioneiramente na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Depois, em 2005, nós tivemos o surgimento do ProUni, que é um programa federal de financiamento da educação do ensino superior a pessoas de renda baixa, né? Quanto ao FIES, né, que é outra coisa importante aí no acesso à universidade pública, então uma delas são as cotas, outra delas é o ProUni, e tudo isso você vai ver que vai ajudar a melhorar os índices do ingresso da população negra no ensino superior. O FIES, na verdade, a origem do que seria o FIES é um negócio chamado crédito educacional, que surge em 1976, ainda no regime militar, né? Depois, com o FHC, em 97, 98, o FHC reestrutura esse programa, né? O Lula vai reestruturar o programa e aí que vai ganhar o nome de FIES, tá? E vai baixar a taxa de juros por volta de 6% por ano. E depois, em 2010, já no governo Dilma, só para contextualizar, também vai ter uma medida, uma reformulação importante do programa, que se refere ao pagamento, né? Então, a taxa, o período de pagamento,
a data limite do pagamento passa a ser, a partir de 2010, 3 vezes o tempo do curso. Então, vamos supor assim, ó, o curso do sujeito se utiliza do FIES, se utilizou do financiamento público, o curso dura 4 anos. O sujeito tem até 3 vezes 4, 12 anos para pagar a sua dívida. Ambos são mecanismos, tanto o ProUni, quanto as cotas, quanto o próprio FIES, são mecanismos imprescindíveis aqui para a gente entender a melhora dos índices do acesso da população mais vulnerável ao ensino superior, né? Então vamos lá, em 2005, 5,5% dos jovens pretos ou pardos em idade universitária frequentavam uma faculdade. 5,5% em 2005, ainda a gente não tem o efeito das cotas. 2015, efeito das cotas, do ProUni, do FIES, esse índice subiu para 30%. Ainda não está bom, mas já é um avanço. Bom, quanto à violência policial, para a gente adentrar na interpretação da letra, gostaria de apresentar isso para você. Olha o que esse tenente-coronel, chamado Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, comandante da rota, disse há alguns anos, coisa de 2, 3 anos atrás, né? Foi amplamente divulgado aí pela mídia, inclusive. Ele está falando sobre a abordagem policial. Ele está defendendo a ideia de que a abordagem policial tem que ser de um jeito em bairro de classe média e de elite, e de outra forma completamente diferente na periferia, não é? Então ele escancara, sim, o que a gente já sabia e o que os nacionais vêm denunciando, que é a coisa da violência policial, como o negro é tratado, o periférico é tratado diferente do jeito da classe média e branco. Tem que ser tratado de diferente, de fato, porque é uma outra realidade, são pessoas diferentes que transitam por lá. A forma dele abordar, dele policial, tem que ser diferente. Se ele policial for abordar uma pessoa na periferia, da mesma forma que ele for abordar uma pessoa aqui nos Jardins, região nobre de São Paulo, né, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, ele vai ter dificuldade, ele não vai ser respeitado. O policial tem que se adaptar àquele meio que ele está naquele momento. Então, assim, qual que é a postura? Então, se eu estou nos Jardins e eu vou fazer uma abordagem de um moleque, por exemplo, classe média, eu, enquanto policial, tenho que agir de uma determinada forma, que é com respeito, respeitando a dignidade do sujeito, respeitando os direitos humanos. Se eu estiver na periferia, não. Eu tenho que chegar arrebentando mesmo, porque é só assim que a polícia vai ser respeitada, né? Então, um discurso de um comandante, não é qualquer soldado, comandante, legitimando essa barbárie da violência policial nas periferias. Isto posto, vamos aqui para a canção, né? Interpretação. Minha intenção é ruim, esvazio o lugar, eu estou em cima, eu estou afim, 1, 2 para tirar, ou seja, é uma sociedade com a iminência da violência. Por isso eu falei aqui, inclusive essa tese dessa separação, como se fosse um culto, aí eu falei ali no meio, que são testemunhos de como o signo do demoníaco age dentro da comunidade, como o signo do demoníaco age fora da comunidade. O signo do demoníaco está atrelado à coisa da violência, não é? O demoníaco significa, a violência é o signo do demoníaco. Então, olha como aqui é uma sociedade, é um espaço regido pelo signo da violência. Não é? A minha intenção é ruim, 1, 2 para eu atirar, eu não penso muito e atiro, a coisa eu resolvo na bala. Eu sou bem pior do que você está vendo. O preto aqui não tem dó. Então, aqui é uma adesão ao discurso do nacionalismo negro, o orgulho negro, não é? Até da supremacia negra. O preto aqui, sujeito, portanto, que se legitima como um negro, não tem dó, é 100% veneno. Veneno também é uma palavra do campo do demoníaco, né? Primeiro tiro, né? Faz bum, a segunda faz tá, eu tenho uma missão e não vou parar, é o rap como um senso de missão, tá? Porque a gente vai ver que, inclusive, aqui, essa coisa da violência do tiro se mistura à violência do discurso, né? Meu estilo é pesado e faz tremer o chão, minha palavra vale um tiro. Então, o que era um tiro literal vai se converter aqui para um tiro no sentido figurado. O que é meu tiro? Que derruba mais do que uma bala de canhão, de revólver, de fuzil. É minha voz, é meu discurso periférico, né? Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Na queda ou na ascensão, minha atitude vai além. E tem disposição para o mal e para o bem, né? Talvez eu seja um sádico, um sujeito perverso, ou um anjo, são as complexidades da violência na periferia.
um mágico, ou juiz ou réu, um bandido do céu, o bom bandido, né? Malandro ou otário, padre sanguinário, franco atirador se for necessário, revolucionário, né? Inclusive o Mano Brown, numa entrevista que ele concede na década de 90, para, se eu não me engano, para a revista Cult, uma dessas revistas de música, talvez tenha sido para Rolling Stones também, não me recordo agora. Ele não vai se definir como um artista, ele vai se definir como um terrorista, né? Lembrando para você que nos anos 2000 há uma reformulação nessa perspectiva, nessa visão de mundo dos racionais. Esse discurso é da década de 90, eu não sou um artista, eu sou um terrorista, né? Eu sou um sujeito que é terrorista, que atua como terrorista através da palavra, tá? E eu lembrei disso aqui por conta da utilização do vocabulário revolucionário, né? Insano, louco, ou marginal, antigo e moderno, imortal. Aqui até um trecho da música é um pouco nonsense, né? Vai dispondo ali coisas contraditórias, né? Antigo e moderno, imortal, fronteira do céu com o inferno, astral imprevisível. Então é a coisa das ambivalências na periferia, a paz pode se voltar para a violência pode, a reversibilidade, né, da paz e da violência. Astral imprevisível como um ataque cardíaco. Então eu posso mudar do nada. Eu estou de uma forma, estou sendo regido pelo angelical, como um ataque cardíaco, né, a metáfora que ele se utiliza para mostrar a rapidez da coisa, posso me transformar posso ser regido pelo signo demoníaco. No verso violentamente pacífico, verídico, vim para sabotar seu raciocínio, vim para fundir sua cuca, causar mais confusão, vim para abalar seu sistema nervoso e sanguíneo, para mim ainda é pouco, Brau, cachorro louco, número 1, terrorista da periferia, Unidunité, o que eu tenho para você é um rap venenoso, ou seja, a força da palavra, ou uma rajada de PT, que é uma arma, né? Não é um partido político, tudo bem? Aqui é uma arma, a PT. E a profecia se fez como previsto em 1997, né? Que ele fala 1997, depois de Cristo. A fúria negra, olha aqui, ó, a identificação com essas pautas do movimento negro norte-americano, mais especificamente da nação do Islã, Malcolm X. Racionais, capítulo 4, versículo 3, e o próprio aleluia, aleluia aqui, a referência ao cristianismo, certo? Faz frio em São Paulo ainda aqui era a terra da garoa, hoje por conta das mudanças climáticas, que há setores que insistem em negar, né, as mudanças climáticas, etc. Tá? Mas hoje em dia São Paulo já não é mais a terra da garoa como era, né, em 60, 70, ainda 90, ainda era, né? Hoje em dia isso já se perdeu um pouquinho, né? Faz frio em São Paulo, mas para mim tá sempre bom. Eu tô na rua de bombeta, que é bombeta? Boné. E moletom, dindidom, rap é o som que emana no meu Opala, que era o carro da época, né? O Opala era um puta de um carro, marrom. E aí chama a rapaziada pra me dar um rolê. O Guilherme, o Vander, o Dino, o Gui, não sei quem. Se os outros manos vêm pela ordem tudo bem, melhor. Quem é quem no bilhar, no dominó. Então é o ambiente do bar, né? Que eu te falei da paisagem da periferia. É o bilhar ou o dominó. E aí começa a maldade aqui, o que eu estou chamando de signo do demoníaco, da maldade. Colou 2 manos. Um assinou para mim de jaco, né, de blusa, de cetim, de tênis e calça jeans. Aí, um camarada do Mano Brown recomenda algo para ele, né? Falou, ó, sai fora, Brau, sai fora, Brau. Nem cola nesses caras aí, nem chega lá para discutir. Não vale a pena dar ideia nesses caras desse tipo aí, né? Ontem à noite eu vi esse cara aí, na beira do asfalto, tragando a morte, soprando a vida para o alto. Então, outro tema que eu te falei que aparece bastante no disco, é a droga, né? O que é isso aqui, tragando a morte, fumando a morte, jogando a vida para o alto? É o crack, né? Sujeito fumador de pedra, que está querendo arrumar confusão ali com o Mano Brown, né? Na narrativa. Ó, os caras só o pó, pele e osso. No fundo do poço, vários flagrantes no bolso. Veja bem, olha o discurso aqui que muda, que eu falei para você, chamei a atenção em relação aos primeiros discos do Racionais. Então você vê o sujeito, que no caso aqui é o Ice Blue que está falando isso daí, né? Quando a gente ouve, a gente vê a voz do Ice Blue falando, nem cola nesse cara aí, isso é nóia, você vai conversar com nóia, vai querer discutir com nóia. E o Mano Brown virar para ele aqui e falar assim, ó, veja bem, ninguém é mais que ninguém, hein? Então é o Racionais negando, modificando a sua estrutura de discurso, não é? Não é mais um discurso professoral. Agora é um discurso de se igualar ao sujeito, de generosidade, não é? Não, veja bem, ninguém é mais que ninguém, eu não sou melhor que o cara, porque o cara fuma pedra ou não, né?
Veja bem, eles são nossos irmãos também. Eles são como os nossos, eles são um dos nossos, também são sujeitos periféricos, também são sujeitos que vivem com base na repressão, na opressão da periferia. Mas de cocaína e crack, então são males aqui que eles enxergam na periferia, as drogas, sejam lícitas quanto ilícitas, cocaína, crack, uísque, conhaque, que causam morte, né? Os manos morrem rapidinho, sem lugar de destaque, né, cara? Então é uma forma de alienação e de morte. Precisa canalizar isso daí para uma energia, para modificar a quebrada, a periferia, ser alguém, né? Mas quem sou eu? De novo, discurso humilde aqui, abandonando o tom professoral. Mas quem sou eu para falar de quem cheira ou quem fuma? Não dá, nunca dei porra nenhuma pro sujeito, não fui eu que paguei a droga dele, quem sou eu para falar, né? Então eles abandonam o moralismo de primeira hora. Você fuma o que vem, topa o nariz, bebe tudo o que vê, faça o diabo feliz, tá vendo? Nessa coisa dos signos religiosos que aparecem bastante no disco, há uma presença do signo do maligno, né? Uma presença do signo do diabólico na periferia, né? Você vai terminar tipo outro mano lá, que era um preto tipo A. O que é isso, preto tipo A? O preto tipo A é o preto gente boa, é o preto que não atrapalha a vida de ninguém, é o preto que consegue as coisas com seu próprio esforço, né? Ninguém entrava numa, maior estilo de calça Calvin Klein, tênis Puma, que são marcas que hoje, tem até hoje, obviamente, mas que eram marcas muito usadas na época. Um jeito humilde de ser, no trampo e no rolê. Curte um funk, mas não é o funk do Rio de Janeiro, né? Sem nenhum problema, sem nenhum preconceito, não é por isso que eu estou chamando a atenção, mas é porque se você bater temporalmente, ainda não tem o funk mesmo do Rio de Janeiro, desenvolvida aqui. Se bem que o funk ele começa ali na década de 90, né? Mas o funk aqui é o funk music norte-americano. Jogava uma bola, buscava a preta dele no portão da escola, exemplo para nós, uma moral, uma ibope, mas começou a colar com os branquinhos do shopping. Aí já era. Então, eles delimitam, identificam uma reviravolta na vida do sujeito, que era um preto tipo A, absolutamente ligado à sua comunidade. Agora, há uma modificação no sujeito, por quê? E o que causa essa modificação que vem parar o mal no sujeito, uma relação negativa? A identificação com os playboys, que aparecem aqui como branquinhos, essa coisa de preto periférico e playboy branco, com os branquinhos do shopping, algo ligado também, é da década de 90, o surgimento dos shopping centers no Brasil, com a FHC, essa coisa toda. E é o lugar do consumismo, né? Começou a chegar nesse lugar aí. Aí um sujeito que era um preto tipo A vai se tornar um preto do tipo C, nessa visão da canção. E, mano, outra vida, outro pique, só mina de elite, só patricinha, vamos dizer assim, baladinha, vários drinks, puta de luxo, toda aquela porra, sexo sem limite, promiscuidade, Sodoma e Gomorra, outra referência bíblica aqui, faz uns 9 anos. Tem uns 15 dias atrás eu vi um mano. Então é isso que ele está te contando. Faz 9 anos que ele começou a colar com a playboyzada do shopping, com os branquinhos, etc. Agora, faz 15 dias que eu vi esse mano aí. Você tem que ver, Brau. Pedindo cigarro pro tiozinho no ponto. Dente tudo zoado. Virou fumador de pedra, né? Se lambuzou com toda aquela oferta da playboyzada de droga, álcool, etc. Bolso sem nenhum conto, sem nenhum real no bolso. Na lama. O cara cheira mal, como se fosse um mendigo. As tia sentem medo quando ele chega perto. Então tem a tiazinha no ponto, quando chegar perto sente medo. Muito louco de sei lá o quê, vai saber que o cara usou. Logo cedo, como eu te falei aqui, que me causou, assim, eu fiquei estupefato, fiquei muito mal mesmo, de ver 10 horas da manhã, é o desemprego, cara, sei lá, a barbárie brasileira, né? 10 horas da manhã, uns 4, 5 casos, tomando corote logo cedo, cara, logo cedo, pô. Agora não oferece mais perigo, viciado em droga, doente, fudido, inofensivo. Um dia um PM negro, hein? Um dia um PM negro veio embaçar na minha. Então, assim, ele é negro, mas faz parte de uma instituição que ataca negro. Logo, ele não se sente negro solidário à causa do negro. Ele se sente branco. Diga-se de passagem, não tenho tempo aqui de fazer, mas você pode ouvir, que dialoga com isso, uma canção assim, uma das melhores canções do Caetano Veloso, que é Haiti, que dialoga com isso, né? Essa coisa da violência policial, às vezes
propagada pelo próprio negro contra o negro, né? Coisas de uma sociedade escravocrata. Um dia um PM negro veio embaçar na minha, veio levar uma, e disse para me pôr no meu lugar. Quem é você? Se coloca no seu lugar. Você é preto e periférico. Sendo que ele é preto e periférico também. É foda isso daí, né? Ele PM. Eu vejo uns manos nessas condições, não dá. Será assim que eu deveria estar? Irmão, o demônio, olha aqui o signo demoníaco. Irmão, o demônio fode tudo ao seu redor, pelo rádio, jornal, revista e outdoor. Então o que é esse demônio aqui? É o signo da sedução pelo consumismo. Então o que é esse demônio que seduz e faz você perder as suas origens? É o demônio do consumismo, é querer ser um branco. É um preto de alma branca, não é? Como esse policial, como o próprio cara que era um preto tipo A e se perdeu aqui. Te oferece dinheiro, conversa com calma, contamina seu caráter, rouba sua alma. Depois te joga na merda sozinho. Transforma um preto tipo A num neguinho. Minha palavra alivia a sua dor, ilumina minha alma, louvado seja meu Senhor, que não deixa o mano aqui, que não me deixa desandar. Não me deixa seguir esse consumismo vulgar, e para eu ter acesso a esse consumismo, ter que optar pela criminalidade, né? Minha palavra alivia a sua dor. Então, o rap, como eu te disse, como um senso de missão, né? E de aliviar as tensões e a dor do sujeito periférico, de criar uma empatia com o sujeito periférico. Ilumina minha alma, louvado seja meu Senhor, que não deixa o mano aqui desandar e nem sentar o dedo em nenhum pilantra. Então é Deus, é o signo do divino agora, que não deixa que eu mate os pilantras da periferia. Vontade não me falta, mas Deus me segura, né? Mas que um filho da puta ignora, mas que nenhum filho da puta ignora a minha lei, hein? Minha lei da respeito, senão eu vou ser obrigado a fazer o que eu não quero, né? Racionais capítulo 4, versículo 3. 4 minutos se passaram e ninguém viu, o monstro que nasceu em algum lugar do Brasil, talvez o humano que trava debaixo do carro sujo de óleo, que enquadra o carro forte na febre com sangue dos olhos, né? Então é o trabalhador versus o sujeito que opta pela criminalidade. Esses são os espaços da periferia. É ficar trabalhando debaixo de carro, trocando óleo, ou se revoltar com tudo e enquadrar um carro forte, partir para o assalto, né? O mano que entrega envelope o dia inteiro no sol. Então é aquela coisa que a gente veio conversando, no cortiço, aquela, né, indispensável a gente lembrar, o fato de que, com o fim da escravidão na sociedade brasileira, o Estado não inclui o negro. No Brasil não há um processo de inclusão, muito pelo contrário, é um projeto de exclusão. E naquela coisa da imigração, do trabalhador europeu, no projeto de embranquecimento da população, os negros vão ficar com os piores trabalhos, né? Os trabalhos, assim, que ninguém quer fazer, não é? Como, por exemplo, ficar andando, entregando envelope debaixo do sol, um sol de rachar cuca, o dia inteiro, né? É o que sobra. Ou que vende chocolate de farol em farol, no semáforo, e vai vender esse farol ainda, a gente levanta o vidro para ele, com medo dele nos assaltar, né? Só porque é negro. Ou o cara que procura uma vida nova, na prisão condicional, né? Que saiu da cadeia. Alguém no quarto de madeira, na favela, quarto de madeira, lendo a luz de vela, no fundo de uma cela, ou ouvindo rádio velho no fundo de uma cela, ou da família real, de negro como eu sou, um príncipe guerreiro que defende o gol. E eu não mudo, mas eu não me iludo. Eu não perco as minhas raízes por nada. Vou manter as minhas raízes e a minha identificação com a periferia. Os manos de burro, os manos que rompem com a periferia e acham que é outra coisa, e se seduzem pelo mundo do consumismo, pelo mundo, muito entre aspas, do playboy, eu sei de tudo, em troca de dinheiro, em um cargo bom. Tem mano que rebola, usa até batom, né? Se prostitui, etc. Tudo bem, assim, vamos, assim... Tem algumas coisas nas canções Racionais que precisam ser criticadas, mas assim, fazem parte de um contexto, né? E duas especificamente, o machismo que a gente percebe em algumas canções, até o Mano Brown já falou disso daí, algumas canções ele não canta mais, por conta do machismo das letras, né? E é a homofobia, né? Por exemplo, aqui, né, desprestigiando, tornando o sujeito menor, a forma de tornar o sujeito menor é falar que ele vai ter que rebolar e usar batom, né? Então, como se isso fosse um mal, ser transexual, alguma coisa do tipo, né? Enfim. Vários patrícios falam merda pra todo mundo ouvir, haha, pra ver branquinho aplaudir. Na sua área tem fulano até pior, cada um, você se sente só. Tem mano que te aponta uma pistola e fala sério. Olha que a periferia, que eu tô insistindo pra coisa do signo demoníaco na periferia, que é a violência. Tem mano que é o seu igual, que coloca uma arma na sua cara e te dá um tiro na cara
por um toca-fita velho, que hoje não tem mais nos carros. Na época havia bastante furto de toca-fita, né? Clique, plau, plau, plau e acabou, né? Que onomatopeia, sem dó e sem dor. Foda-se a sua cor. É um sujeito, portanto, que não respeita o outro como igual. É um sujeito que não está engajado na mesma luta do movimento negro. É um sujeito que foda-se, é um sujeito alienado. É o criminoso alienado, que mata indistintamente branco ou negro. Limpa o sangue com a camisa, é a violência massacrante e manda se fuder. Você sabe por quê? Para onde vai? Para quê? Né? São perguntas retóricas. O que ele vai fazer? Ele estoura a cara do outro, por um toca-filha que tá velho, hoje, vamos colocar hoje por um celular velho. Vai fumar crack, cara. Problema das drogas. Vai de bar em bar, de esquina em esquina, pegar 50 conto, trocar por cocaína. É pedra e cocaína, mas sobretudo cocaína, né? Enfim, o filme acabou pra você, a bala não é de festim, não é de brincadeira. Aqui não tem dublê. Para os manos da Baixada Fluminense, a Ceilândia. Então, uma identificação com outras periferias, outras quebradas no Brasil. Baixada Fluminense, periferia do Rio de Janeiro, um dos lugares mais violentos do Brasil a essa altura. E a Ceilândia, ali no Distrito Federal, né? Eu sei, as ruas não são como a Disneylândia. Não é, cara. O pau come na periferia. De Guaianazes, extremo sul da Zona Sul, ao extremo sul de Santo Amaro, também Zona Sul. Ser um preto tipo A custa caro. É difícil se manter como um preto tipo A, um preto firmeza, né? É foda. Foda assistir a propaganda e ver, e não dá para ter aquilo para você. Então isso é uma perversão, cara. O sujeito fica olhando aquelas propagandas e com vontade de ter aquilo, seja um tênis bom, seja um carro, seja um eletrodoméstico, e saber que aquilo ali é inconquistável para ele, não é? É foda se manter um preto tipo A e não mudar a cabeça e não partir por tudo ou nada, não partir para criminalidade, né? Não dá para ter aquilo para você, playboy forgado de brinco, cu, trouxa, roubado dentro do carro na Avenida Rebouças, que é um lugar, a Avenida Rebouças é um lugar de elite paulistana, né? Perto dos Jardins, né, inclusive. É Jardins ali, Rebouças. Correntinha das moças, as madame de bolsa, dinheiro. Não tive pai, não sou herdeiro. Não sou playboy. Tive que fazer minha vida sozinho. Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal, vendendo chocolate, pedindo uma esmola, por menos de R$1, minha chance era pouca de mudar de vida, de conseguir o consumo, de consumir as coisas. Então, um sujeito como está ali, refletindo sobre o que deve ser, o que não deve ser, né? Beleza, eu não quero partir para a criminalidade, mas também é foda não partir para a criminalidade, né? Se eu não partir para a criminalidade, o que vai ser? Vai ser essa vida aqui de opressão e de humilhação, etc. Um sujeito que está num dilema moral muito grande, né? Se eu fosse, por exemplo, se eu optasse por ser um vendedor ambulante, um vendedor ali no sinal, etc., minha chance era pouca de conquistar tudo isso. Mas se eu fosse aquele moleque de touca, que engatilha, enfia o cano dentro da sua boca, se eu fosse um ladrão, de quebrada, sem roupa, você e sua mina, roubei e nem me viu, já subi na neblina. Pum, roubei e saí fora. Mas não, também não quero isso, eu quero uma outra via, nem a via da humilhação, de ser subalterno, mas também não quero a via da criminalidade. Mas não, permaneço vivo, não sigo a mística. 27 anos, contrariando a estatística, né? Sou um preto periférico, consegui atingir os 27 anos, isso contraria a estatística, né? Seu comercial de TV, o seu consumismo, não me engana. Eu não preciso de status nem fama. Seu carro e sua grana já me seduziu. Hoje não seduz mais. O que me seduz agora está comprometido com a minha quebrada. Ser um preto tipo A. E nem a sua puta de olhos azuis, né? Mais um probleminha que a gente pode identificar na letra dos Racionais MCs, uma espécie de machismo, né? A compreensão de que a mulher tá com o cara por interesse, né? Por isso que ele está chamando de puta de olho azul, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil manos. Agora muito mais que 50 mil manos, por milhões de manos, né? Efeito colateral que o seu sistema fez, Racionais, capítulo 4, versículo 3. Tá certo? Bom, veja só uma coisinha aqui. É uma aula que a gente está dando pela primeira vez, e aí a gente não tem muita noção temporal das coisas que a gente está fazendo pela primeira vez. Normal. Começou a cair na Unicamp esse ano a obra, etc.
E o fato é que tem muita coisa para mostrar ainda para 15 minutos. Você está compreendendo? Eu queria te mostrar mais 3 ou 4 músicas do disco, mas não vai dar tempo, tá? Infelizmente. Então o que nós vamos fazer? Pensando aqui agora no improviso do jazz. Nós vamos fazer Diário de um Detento, que é a música mais importante do disco, mais importante do rap, sem sombra de dúvidas. Tudo bem? Mas com todas essas explicações prévias, aí você consegue entender o disco, né? Como um todo, o disco vai girar em torno desses assuntos que eu levei aqui nessa primeira música, capítulo 4, versículo 3, tá? Mas não deixe de escutar, não, e de ver as letras. Mágico de Oz, uma letra bastante forte, que trata de uma coisa que não está muito no universo do disco, né? Porque o disco trata da questão da periferia, da violência policial, mas ele abre espaço no Mágico de Oz para também colocar a situação do menor abandonado, que também é uma situação de opressão, tá? Então nós vamos para um Diário de um Detento, e assim, pela questão temporal, tá? Eu não vou colocar música, não. Eu não vou colocar música. Aqui tem até um trecho do YouTube aqui, que o próprio Mano Brown, numa entrevista, ele fala sobre a gênese da música, da sua parceria com o cara da cadeia, e não sei o quê. Ele nunca foi preso, né? Mas ele conhecia muito, ia visitar muitos colegas no Carandiru. Está desse Josemir aí, Josemir, etc. Mas aí é perfumaria, não tem problema. Nós vamos logo para a letra. Eu não vou colocar o som, já vou partir logo para a leitura da letra e interpretação, senão a gente não consegue terminar, tá? E o meu frango assado tá, espero que esteja já encomendado. Estou chegando, hein? 1h30 mais ou menos eu estou aí para comer aquele frango, tá certo? E, bom, inclusive é uma aula aqui muito especial para mim, essa aula aqui sobre os Racionais, né? Porque é uma das poucas aulas que eu acho que as pessoas que cresceram comigo e tal, e que optaram por não seguir uma carreira acadêmica, esse tipo de coisa e tal, é uma aula que talvez interesse essas pessoas, né? Porque são discos que a gente ouvia bastante na época, etc., né? Então, espero que estejam assistindo, que assistam depois disso daí, né? Um forte abraço a todos eles, inclusive ajudou a ser quem eu sou, né? Então, vamos lá, ó. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992. O que teve em 1992 que eu falei agora para você aqui, ó? Massacre do Carandiru, 111 presos na contagem oficial, brutalmente assassinados pelo Estado repressor, tá certo? A mando do governador do Estado de São Paulo, à época, Dr. Fleury, que era do MDB, inclusive, tá? Então, São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 da manhã. Então já está delimitado aí o tempo, ó, tem a dimensão temporal, é 8 da manhã ele acordou, o presidiário. Aqui estou mais um dia na cadeia, sob o olhar sanguinário do vigia, do policial que fica em cima do muro ali, ó, com a arma na mão, andando de um lado para o outro, sanguinário, ele quer matar, fosse um pitbull, ele está louco para matar, é a instituição que freia ele. Basta a instituição dar um sinal, como se fosse um Rottweiler. Como se fosse um Rottweiler que passou por uma... Como é que fala aqui quando faz alguma coisa? Adestramento. E aí eu só faço assim pro Rottweiler, ó. Ele ataca a pessoa. O policial aqui, na visão dele, né? Louco, sanguinário, quer me dar tiro. Bandido bom, bandido morto. Isso não presta, isso é desumano, isso é animal. Você não sabe, você que está me ouvindo, você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK, que é a arma que esse vigia usa. Metralhadora alemã ou de Israel. Estraçalha, ladrão, que nem papel, como se fosse algo insignificante, como se fosse um objeto. Foda-se. É a barbárie nacional. De entender o criminoso não como um ser humano, e sim como um objeto, ou no caso um animal, né? Na muralha em pé, aqui é foda. Mais um cidadão José, mais um cidadão comum. Mais um periférico como eu, isso é complicado. Isso é complicado, porque o policial, o soldado comum, qual que é a condição social do soldado comum? Ele é burguês? Não é. Ele é classe média baixa. Onde que o policial mora? É nos Jardins?
O policial mora na periferia, cara. Mas age, muitas vezes, pelo menos na denúncia do disco aqui, né, não é minha opinião, que fique claro, estou comprando a ideia do disco, mas age como se não fosse aquilo ali, não é? E isso legitima a violência dele contra o periférico, que podia ser ele, diga-se de passagem, isso é uma perversão da sociedade brasileira. E muitas vezes o policial é negro, né? Mas um cidadão comum servindo o Estado, um bom PM, passa fome, metido a Charles Bronson, é um miserável também, é um periférico, mas só porque serve ao Estado, se acha o Charles Bronson, que é um ator, né, norte-americano que fez aquele filme lá, acho que tem 2 ou 3 filmes com o mesmo tempo, 2 ou 3, que é como que é? Loucos para Matar, como que é esse título aí? Não sei o que para matar, Loucos para Matar, alguma coisa do tipo, né? Que ele é justamente um policial que elimina bandido. Bom, ele sabe o que eu desejo. O que eu desejo? Fugir. Sabe o que eu penso? O dia está chuvoso, o clima está tenso. Olha que bonito aqui, que bem construído. O clima está em sintonia, o clima que eu digo, tempo, fechado, nublado, está em sintonia com o clima da cadeia ali, não o clima do ponto de vista do tempo, se está chuvoso ou não, mas o clima, o clima ali, você entendeu, né? A tensão que está no ar, né? Não está uma manhã de sol, etc. Alguma coisa está esquisita, estou sentindo uma tensão no ar. Vários tentaram fugir, e eu também sou mais um, eu também quero fugir. Mais de 1 a 100, a minha chance é 0. Impossível, portanto, é menos do que 1 minha chance, é 0. Será que Deus ouviu minha oração? Olha de novo a referência aqui cristã, não é? Será que Deus ouviu minha prece? Será que o juiz aceitou a apelação do meu advogado? Será que eu vou ser colocado na rua? Meu Deus, me ajude, que eu estou no inferno aqui, cara. Manda um recado lá para o meu irmão. Se estiver usando droga, está ruim na minha mão. Então olha só como a droga ela é vista como algo nefasto. Ele ainda está com aquela mina? Pode crer, tá sim, moleque é gente fina, é um preto tipo A, não foi pro crime. Também não se vislumbrou pelas coisas de playboy. Tirei um dia a menos ou um dia a mais de cadeia, sei lá, tanto faz. Os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo para ele não me matar, cara. Imagina o tédio que não é ficar preso, cara. O tempo não passa. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Estuprador não pode, dentro da ética da criminalidade. Não pode. Não pode. Não é verdade que o crime não tem a ética. Tem sim os seus padrões éticos. Não é o mesmo padrão ético a que eu me fio. Não é o mesmo padrão ético de vocês. Mas é um padrão ético. E dentro do padrão ético do crime, algumas coisas não são toleradas. Dentre esses elementos que são intolerados é o estuprador, não é? Toma soco toda hora, apanha na cadeia, ajoelha e beija os pés, é humilhado e sangra até morrer na rua 10. A rua os espaços da cadeia ali, das celas, né? São chamados de rua. Cada detento uma mãe, cara, uma crença. Ó, com isso, ele humaniza o bandido, o detento, né? O detento tem uma mãe também, como você tem, cara. O detento, ele tem uma visão de mundo que você tem também, é um ser humano, que está ali, cometeu um delito, está sendo punido, está pagando pelo seu delito. Mas é um ser humano, tem que ser respeitado como um ser humano. Sabe que tem uma mãe também que chora por ele? Né? Cada crime uma sentença, cada sentença um motivo, uma história de lágrima, sangue, vidas inglórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Você acha que é fácil? Eu discuti isso com você aqui. De novo, não estamos com nem eu nem eles, com o discurso paternalista de que tem que passar a mão na cabeça de bandido. Não é isso definitivamente. Bandido tem que ser tratado com o rigor da lei. Tem que ser preso, mas com o Estado democrático de direito, com direito à ampla defesa, aquela coisa toda. Mas, pô, vocês já pararam para pensar? Acho que sim, né, cara? O quão deve ser insuportável
vivendo numa favela, às vezes sem pai, sem mãe, sendo humilhado. Pô, eu tô cansado de ver, você também já deve ter visto, eu ir em shopping ou em supermercado e entrar um jovem negro e o segurança vai ficar atrás. De mim ele não vem atrás. Eu sou branco. Sou periférico também, mas sou branco. Isso muda tudo. Para mim ele não vem, mas o negro é sempre colocado como suspeita. Aí você vai imaginando tudo isso, que ele está enumerando aqui, ó, lágrimas, sofrimento, miséria, ódio, sangue, o caralho e tal. Misture bem essa química. É o que eu falo aqui, quando eu dou aula do cortiço. Você quer que o moleque de 14 anos lá no Rio de Janeiro, você quer que ao invés dele estar segurando um fuzil na mão, ele seja segurando o cortiço, porra? Não tem como. Não tem como. O sujeito é formado pela ética da violência. Como é que você quer que ele não responda da forma como ele responde através da violência? Então é um problema social. Não é só caso de polícia, é também na medida em que nós não temos que passar pano para bandido, mas também a gente tem que pensar que é um problema social, né? Mistura bem essa química e pronto, eis um novo detento. Pronto, está na cadeia de novo. Lamentos no corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. E aqui não tem santo, aqui, ó. Cadê? Cadê o discurso de que os Racionais defendem bandido, é música de bandido? Aqui, ó. Aqui não tem santo, meu filho. Se está aqui é porque fez alguma coisa. E beleza, tem que estar lá. Tem que estar preso. O que nós somos contra, estou insistindo pela 10ª vez. O que nós somos contra é a violência policial, ao desprezo, ao desrespeito ao Estado Democrático de Direito. É só isso que a gente está chamando a atenção. Tá? Precisa evitar que um safado faça a minha mãe chorar. É aquilo, né? Terrível, que é a marca da violência. Antes a mãe dele chorar do que a minha. Então, nessas brigas de cadeia, antes eu matar do que morrer. É uma luta pela sobrevivência. Olha que ambiente selvagem. Minha palavra de honra me protege para viver no país das calças bege. Aqui é uma perífrase. Ele substitui uma palavra por uma expressão mais longa, que substitui essa palavra. É perífrase do quê? País das calças bege. É perífrase de Carandiru. Isso é sofisticado, hein? Ao invés dele falar, essa palavra de honra me protege para viver no Carandiru, ele fala no país das calças bege. Tá? Isso poderia dar uma bela questão, inclusive, do Unicamp. Cobrando figuras de linguagem. Perífrase, tá? Tic-tac, onomatopeia, mais uma figura de linguagem, né? Que reproduz o som do relógio. Ainda é 9h40, então era 8 da manhã, agora é 9h40. O relógio na cadeia anda em câmera lenta, o tempo demora para passar. Mas o metrô vai passar. Com gente de bem, apressada, católica, cristã, lendo jornal, satisfeita, hipócrita, gente de tudo quanto é tipo, vai passar no metrô, não é? Com raiva por dentro, a caminho do centro, para trabalhar. Olhando para cá, então é o sujeito que está dentro da cadeia, olhando para fora, para o metrô passando. E aí ele tenta imaginar o que aquelas pessoas que estão no metrô pensam sobre eles. Olhando do metrô para dentro do Carandiru, né? Olhando para cá, curiosos, é lógico. Não é o zoológico, eu não sou animal. Minha vida não tem tanto valor como o seu celular, seu computador. Você dá mais valor para isso do que para uma vida humana, né? Ali na canção. Hoje está difícil, hoje não saiu sol, já tinha falado 8 horas da manhã que o clima estava tenso e estava com ar de chuva. Hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suportam o tédio. Arruma quiaca. O que é isso? Arruma confusão. Graças a Deus e a Virgem Maria, faltam só 1 ano, 3 meses e uns dias para eu sair. Só mais 1 ano e 3 meses de cadeia, né? Tem uma cela lá em cima fechada. Desde terça-feira, ninguém abre para nada. Só o cheiro de morte e pinho-sol, para desinfetar, tirar o cheiro e tal. Um preso não suportou e se enforcou com o lençol. Qual que foi? Quem sabe? Não conta tirar mais uns 6 de ponta a ponta. Ou seja, por que ele se matou? Porque ele matou alguém dentro da cadeia e ia ter que tirar mais 6 anos de ponta a ponta. Não suportou isso daí, se suicidou, né? Nada deixa o homem mais doente do que o abandono dos parentes, que não vem visitar.
Aí, moleque, me diz, então, você quer o quê? De novo, cadê? O Racionais faz discurso pra bandido. Elogia de bandido. Olha o que ele tá falando lá. Tá dialogando com o moleque da periferia, com o moleque lá, o moleque. Tá se formando eticamente. Falei, moleque, você quer o quê? Você quer o quê da vida? Você quer ser bandido? Você acha bonito ser bandido? Você acha bonito colocar um revólver na cintura e sair assaltando as pessoas aí? A vaga tá lá no Carandiru, te esperando. É isso que você quer? Seu caminho errado, cara. Pega todos os seus artigos importados que você conseguiu com crime, que é o consumismo que alimenta, seu currículo no crime e limpa o cu. A vida bandida é sem futuro. Você quer uma coisa mais explícita do que isso na oposição à criminalidade? A vida bandida é sem futuro, não compensa. Não é isso. Sua cara fica branca desse lado do muro. O que é esse negócio da cara ficar branca? É uma cara sem rosto. Você é só mais um aqui dentro. Já ouviu falar de Lúcifer? Olha o signo, de novo, do satânico que percorre o disco. Que veio do inferno com moral? Um dia, no Carandiru, não. Ele é só mais um. Até o diabo aqui vira só mais um no Carandiru. Comendo rango azedo. E é hotel, né? Cadeia, né? Comendo rango azedo e com pneumonia. Aqui tem mano de Osasco, do Jardim de Abril. Jardim de Abril é um bairro lá de Osasco, né? Parelheiros, Zona Sul, Mogi das Cruzes, Jardim Brasil, Bela Vista, São Paulo, Jardim Ângela, Zona Sul, Heliópolis, Zona Sul, Itapevi, Zona Oeste, depois de Osasco, é Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Paraisópolis, Zona Sul, ladrão sangue bom tem moral na quebrada, mas pro Estado é só um número, mais nada. 9 pavilhões, Carandiru, 9 pavilhões, lembrando que o massacre foi no pavilhão 9, 7 mil homens que custam R$300 por mês cada. Eu fui atrás de quanto era o salário mínimo em 97. Era em torno de R$130. Quanto que custa o detento aqui? R$300. Mais do que o dobro de um salário mínimo. Tá? Então custa caro. Né? Na última visita, os neguinhos veio aí. Trouxe umas frutas, Marlboro, Free. Ligou, me disse, né? Que um pilantra lá da área voltou. Com um cadete vermelho. O cadete também era um puta de um carro na época, né? Placa de Salvador. Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa. Por quê? Porque tá armado, com uma 9mm debaixo da blusa. E aí, neguinho, vem cá, e os mano, onde é que tá? Ele pergunta, né? Lembra desse cururu que tentou me matar? Lembra o Mano Brown, né? Esse cururu que veio lá, que agora com um carro de placa de Salvador. Aquele puta é ganso, ou seja, fofoqueiro, pilantra, corno manso, ficava muito doido de droga, deixava a mina só. A mina era virgem e menor de idade. Agora se prostitui em troca de cocaína, viciou a menina na cocaína, cara. Esses papos me incomodam, o presidiário falando, né? Se eu tô na rua é foda. Então ele tá recebendo uma visita e tá conversando com a sua visita. Se eu tô na rua é foda, porque se eu tô na rua eu mato esse cara. O mundo roda, mas ele pode me pagar pro Carandiru também. E aí você pega ele aqui dentro. Não, meu processo tá aí, eu quero mudar, eu quero sair. Só falta 1 ano e pouco pra eu sair da cadeia. E se eu trombo esse tal desse fulano aí, não tem conversa. Vou ter que assinar um 121 homicídio. Amanheceu com sol, agora é o dia seguinte. São Paulo, 1º de outubro, né? Começou a canção. Agora, 2 de outubro, amanheceu contra o clima. Sol. Tudo funcionando, tudo bem. Limpeza. Jumbo. O que é jumbo? O que é jumbo? Jumbo são os mantimentos levados pela família para o detento. Então, papel higiênico, sabonete, pasta, uma fruta, etc. Isso daí se chama jumbo, tá? Limpeza jumbo. De madrugada eu senti um calafrio. Não era do vento, não era do frio. Era do clima no ar, né? De novo, eu estava achando alguma coisa estranha. Estava um clima esquisito. Acertos de conta tem quase todo dia. Tem outra logo mais. Eu sabia. Lealdade é que todo preso tenta. Conseguir, ó aqui, ó, o paradoxo, figura de linguagem.
conseguir a paz pela violência. Só a violência pacifica, não é? Porque é aquilo, se eu não me mostrar um sujeito violento, se eu abaixar a cabeça, eu sou morto aqui. Então eu tenho que, como é que eu consigo meu respeito? Impondo meu respeito através da violência. E assim que eu consigo a minha paz, né? Se um salafrário, um pilantra sacanear alguém, leva ponto na cara igual Frankenstein, né? Fumaça na janela, tem fogo na cela, fudeu, foi a lença e pan tem refém, rebelião. A maioria dos presos se deixou envolver por uns 5 ou 6 que não tem nada a perder. Maria vai com as outras. 2 ladrões considerados no crime, ali dentro, passaram a discutir, mas não imaginavam que estaria por vir traficantes, homicidas, estelionatários, e uma maioria de moleque primário, recém-primário, cara, isso que dá dó. Puxa lá, no massacre do Carandiru, maioria, réu primário, com crime pequeno, cara. Era a brecha que o sistema queria, né? Avise o IML, Instituto Médico Legal, chegou o grande dia, que o Estado vai poder desenvolver a sua perspectiva genocida, né? Depende do sim ou não de um só homem, que prefere ser neutro pelo telefone. Quem que é esse homem? Governador do estado de São Paulo, né? Que comanda a polícia do estado de São Paulo. No caso aqui, o doutor Fleury, né? Ratatatá, caviar e champanhe. Fleury foi almoçar. Governador, que se foda minha mãe. Cachorros assassinos, gás lacrimogênio. Quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio no Brasil, né? Não é isso aí? O ser humano é descartável no Brasil, como mods usado, ou bombril. Cadeia? Guarda o que o sistema não quis, esconde o que a novela não diz. Isso é o Brasil real, cara. Ratatastá, sangue jorra como água da fonte, do ouvido, da boca e nariz. O Senhor é meu pastor, perdoe o que o seu filho fez, morreu de bruços no Salmo 23, sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro. Olha que barbárie. Morreu como um cachorro. A pegar HIV na boca do cachorro. O HIV, inclusive, era um problema de saúde pública dentro das cadeias e tal, né? Por conta das relações sexuais, enfim. Cadáveres no poço, no pátio interno. Adolf Hitler, sorri no inferno. Está animado Adolf Hitler com toda essa barbárie. Então há uma associação entre Adolf Hitler e essa perspectiva do Estado genocida brasileiro, né? Então, uma denúncia aqui do nazismo do Estado brasileiro, fascismo, né? O Robocop do governo policial é frio, não sente pena, só ódio, e ri como a hiena, que é um animal ligado ao satanismo, né? Ao clima, ao signo satânico, né? Ao mal, né? Ratatatá, Fleury e sua gangue vão nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Eu sendo um mero preso. O que fica, o que permanece, é a visão oficial. Quem vai acreditar no meu depoimento? Sendo um preso, da cadeia, etc. Dia 3 de outubro, chegou no 3º dia, diário de um detento. Então essa canção, esse rap aqui é pesadíssimo, ponto alto do rap nacional, tudo bem? Então assim, time is money, arte longa, vida breve, aquela coisa toda, não deu tempo de fazer tudo o que eu gostaria de fazer, mas já está aí, um bom caminho para você pensar o disco do Sobrevivendo no Inferno, que é realmente uma pedrada, tá certo? Então nós vamos ficando por aqui, espero que meu frango já esteja comprado, que eu estou com fome já, tá certo? Então, forte abraço a todos e a todas aí.